Bom dia, amada igreja. Que bom poder estar nessa manhã reunido aqui para louvar ao Senhor nosso Deus. E queria deixar nesta manhã um texto para nós começarmos a louvar o Senhor. Fica lá em Apocalipse 15. Diz assim a palavra de Deus: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta. Sua estátua, o número que representava seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado. E entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Preste atenção nessas palavras. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Esse é o nosso Deus, e é Ele que nós vamos louvar e exaltar nesta manhã. Que você possa estar aí, não somente assistindo um culto, mas prestando culto ao Senhor na sua casa, com a sua família. Vamos orar a Deus e assim vamos louvá-lo. Querido Pai, nós te louvamos, te exaltamos, porque Tu és Deus, e Tu és Deus fiel, Tu és Deus soberano, que está no controle de toda a história. Nada foge, Pai, do Teu domínio, nada foge, Pai, da Tua vontade. E nós queremos agora, Senhor, reconhecer essa Tua soberania neste momento e louvá-lo de acordo com o que o Senhor é e de acordo com aquilo que o Senhor faz. Temos vários e vários motivos para louvar a Deus. E o mais maravilhoso desses motivos é poder saber que somos povo Teu, escolhidos, Pai, separados por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Louvado seja o Teu nome, Pai. Abençoe os lares que estão prestando culto ao Senhor nesta manhã, que cada um possa estar louvando, exaltando e engrandecendo o Seu santo nome, e que nós como igreja, porque o que nos une não são 4 paredes, é o sangue de Jesus, que nós possamos estar louvando e exaltando juntos a esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? justiça se fizeram
louvando ao nosso Deus. Queria ler um versículo muito conhecido da palavra dele, que está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. É isso que nós vamos cantar agora neste momento. Essa paz de Deus que excede todo o entendimento. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, em de confiar. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Alegre estou. Alegre estou. Ainda meditando na palavra, Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Que possamos não ocupar as nossas mentes com a preocupação desses dias passageiros, mas que possamos investir a nossa mente naquilo que vem do alto, naquilo que vem do nosso Deus. Que você possa realmente estar durante esses dias de sofrimento, de angústia e de dificuldade, pensando naquilo que Deus tem feito na sua vida
naquilo que Deus já fez na sua vida e naquilo que com certeza Deus ainda vai fazer. Pense em Deus, e eu tenho certeza que a paz que nós acabamos de cantar, vai estar sobre a sua vida. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtudes, seja isso a inspirar o nosso pensamento. Tudo o que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtudes, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo o que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtudes, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar, para que não haja em nós temor diante
nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Querido Deus, obrigado, Pai, porque em Ti temos a certeza de que somos cuidados. Em Cristo Jesus temos a certeza de que somos guardados no maior e melhor protetor, que é Cristo. Que possamos investir a nossa mente no que é lá do alto. Que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que não possamos, Pai, limitar os nossos olhares somente o que acontece à nossa volta, mas olhar para a nossa esperança, que é Cristo Jesus. E assim teremos a certeza de conforto, consolo e essa paz que excede todo o entendimento. E há pessoas lá fora que precisam conhecer essa paz. E nós, como cristãos, quando descansamos em Cristo, quando depositamos tudo o que nos aflige em Jesus, assim nós testemunhamos que existe refúgio e consolo em momentos de sofrimento, que é o nosso Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Que possamos pensar em tudo que vem de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, como é bom louvar o Senhor. E agora, queria colocar alguns avisos para os irmãos. Na verdade, um único aviso, muito importante. No domingo que vem, nós teremos a ceia do Senhor. E que você possa estar conosco, trazendo à memória aquilo que Jesus nos ordenou. E não só é ceia, domingo de ceia, como é domingo de Páscoa. E que você possa estar também celebrando, porque eu creio que você conhece o verdadeiro significado da Páscoa. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E que você possa estar manifestando o verdadeiro significado da Páscoa durante essa semana. Então nós teremos aqui uma programação, muito especial também, para celebrarmos como igreja o domingo da Páscoa. Então, nós temos semana que vem ceia do Senhor e será também o domingo de Páscoa, que você possa estar celebrando a Deus nesse momento. Nós temos agora o momento das crianças. Chama elas aí para perto, que elas vão também agora adorar a Deus, ouvir sobre o nosso Senhor Jesus. Oi, crianças! Hoje o nosso vídeo será sobre oração. E aí, vocês sabem como nós devemos orar? Para nos ajudar, Jesus deixou um modelo de oração. Mas só porque é um modelo, não quer dizer que a gente deve decorar essa oração e fazer somente daquela forma. Não, esse é um modelo que nos traz princípios e ensinamentos de como orar a Deus. E esse modelo está lá no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o 13. Vamos ver o que diz? Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo. Essa primeira parte nos lembra que a nossa oração deve ser feita somente a Deus e que Deus é o nosso Pai e que irá ouvir a nossa oração. Então lembrem, quando vocês forem orar, vocês vão orar a Deus, o nosso Pai. Vamos deixar aqui o início da nossa
oração modelo. Seguindo, diz assim: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Ou seja, mesmo independente do que você pedir, do que você quer muito, o que importa é a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Concluindo, Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Então, mesmo que você pedir qualquer coisa, fale para Deus que seja feita a vontade dele, a vontade de Deus, que é o que mais importa. Vamos colocar aqui a segunda parte. Continuando a oração modelo, diz assim: dá-nos hoje o alimento que precisamos. Nessa parte, nos lembra que nós devemos pedir pelo alimento de cada dia, né? O alimento que a gente come, o que a gente bebe, que nos ajuda a nos manter vivos. Então, pedir para Deus, que Deus sempre providencie, que dê o trabalho. Bom dia, gente. Tudo bom? Eu não tenho uma boa notícia nessa manhã. Na verdade, é uma notícia muito pesada que eu tenho para dar para toda a igreja aí. Mas é como nós acabamos de cantar, né? Não olhe as circunstâncias, para que não haja temor em nós. Não tem nada a ver com a notícia que dia 30, né, você tem que ficar em casa. Isso não existe, tá, gente? É uma grande bobagem que está aí, falso profeta, ignorante. E o que me deixa assim de cabelo em pé é que tem muito crente que acredita nessas coisas, vai atrás dessas ladainhas, dessas falsidades. O terror já está instalado. Passa uma hora na frente de um hospital, você vai ver o que é terror. Pessoas estão morrendo afogadas lá. Não tem oxigênio. É como morrer afogado. O terror já está aí. Então não acredite nessas bobagens aí. Essas bobagens com relação à vacina. Gente, creio na palavra. Se fundamente na ciência. A notícia que eu tenho é uma notícia bem mais grave, bem mais séria. Em nosso meio tem um assassino. E eu vou ter que contar quem é essa pessoa. Temos um assassino no nosso meio. E nós vou ter que falar sobre isso. Não dá para escapar de falar sobre isso. Abra sua Bíblia. 1 João capítulo 3. A partir do versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. A mensagem que temos ouvido desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Essa frase João já usou várias vezes, vem usando ao longo da sua carta. Na verdade, ele abre a sua carta usando essa frase: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, isso proclamamos e anunciamos. No versículo 5, ora, a mensagem que temos da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz. No versículo 2, 24, é a terceira menção que ele faz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. E se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. A mensagem do Evangelho, as suas verdades, são aquelas condições que asseguram o que João está falando nesse versículo, a comunhão com Deus.
Como vimos, João passou a falar sobre o pecado, definiu o que é pecado, transgressão da lei. A palavra lei ali não se refere somente à lei de Moisés, mas toda a lei de Deus, bem abrangente. Moisés falou sobre a diferença da prática da justiça e da prática no pecado, a diferença de viver e não viver habitualmente no pecado, e ele estabelece a clara distinção entre quem é filho de Deus, quem é nascido de Deus e quem não é filho de Deus. E João, ao terminar no versículo 10, observe lá 3:10, ele fala nisto, olha, nessas coisas que eu estou falando até agora, os filhos de Deus e os filhos do diabo são manifestos. Você entende e percebe, é bem clara a distinção e a natureza. Os que não praticam a justiça procedem do diabo. O que pratica a justiça, no 2:29, é nascido de Deus. João nunca usa a expressão nascido do diabo, apenas que procede do diabo. Há uma grande diferença entre essas expressões. E ele termina o versículo 10, também, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Também aquele que não ama o seu irmão. E então ali ele conecta e vai desenvolver o seu raciocínio. Então as duas evidências são essas, que caracterizam os filhos de Deus. Quem não procede de Deus, ele não vive na prática da justiça, ele vive pecando e ele não ama o seu irmão. João então está reafirmando a importância dos ensinos do Evangelho. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, e é por isso que tanta gente dá ouvido a essas bobagens. Não vou me vacinar porque é o chip da besta. Eu tenho uma piada pronta aqui, mas não vou falar, para não ofender os irmãos. Vai para a palavra, gente. Olha o que você aprendeu, o evangelho que te foi ensinado. Não dê ouvido. Deuteronômio e Apocalipse já ensina, olha, quem acrescentar e quem tirar coisas aqui da palavra dessa lei, vai sofrer coisas e muita gente está acreditando nessas bobagens. E João está dizendo, olha, vocês ouviram isso desde o princípio. É aquele fundamento, aquela essência do evangelho, da palavra de Deus. Paulo falou, olha, essas pessoas que adulteram o evangelho, isso na abertura da carta aos Gálatas, ele fala, malditos! Vocês que pregam alguma coisa que sequer dá para chamar de evangelho. E João está reafirmando a importância de de permanecer nos fundamentos do evangelho, que salvaguardam dos erros que ao longo de toda a história são ensinados. Que naqueles dias estavam corroendo a comunhão, estavam corroendo a fé, estavam corroendo a doutrina e corroendo o amor entre os irmãos. Havia desprezo, segregação, indiferença. E João, então, aqui novamente pela segunda vez, ele está voltando a falar, ele já falou sobre isso no capítulo 2, versículo 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz, e ele volta a falar agora, desde o princípio vocês ouviram isso. Permaneçam naquilo que vocês ouviram, não tem nenhuma novidade, não há nada de novo. Na verdade, Moisés já ensinava, vamos calcular, mais ou menos 1600 anos antes de João, ele já falava, não procurem a vingança, não guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor, Levíticos 19, 18. E ao longo então da nossa caminhada, nós vamos deparar com tantas invencionices, heresias e bizarrices, e você vai ter que sempre voltar-se para a palavra de Deus, para os fundamentos, para a essência do evangelho, e isso vai manter você livre desses enganos, dessas ideias erradas que muitas vezes são incutidas na mente do povo, sem precisar então aderir a esses modismos teológicos do momento, e que atraem multidões.
Qual é essa mensagem que não havia mudado? João então deixa isso bem simples. É esta: que nos amemos uns aos outros. É a marca inconfundível. E Jesus falou tantas vezes: um novo mandamento lhe dou, amem uns aos outros como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E ele repete, vai repetindo inúmeras vezes: amem-se. Essa repetição, gente, não é à toa, não é porque Jesus não tinha o que falar, porque denota a importância, a urgência e talvez a nossa dificuldade em aprender e praticar, a importância premente de se obedecer na prática, na vida, este mandamento. Vocês ouviram esse desde o princípio: amem-se uns aos outros. Vocês sabem, produtos e empresas, equipes esportivas, têm uniformes, têm rótulos, slogan, e nós conseguimos rapidamente identificar o produto, a finalidade, o propósito. Se eu falar, lembra, sabe aquele carro que na sua logomarca tem uma estrela de 3 pontos? Você sabe de que carro eu estou falando, né? É aquele carro que o Lucas quer comprar, né? Para ir para a igreja, voltar, levar os irmãos, né? A gente sabe de que carro está falando, né? Se a gente vai numa lanchonete que tem aquela letra bem grande assim, né? Você sabe de que lanchonete, né? O Alisson sabe, não sabe? Né? Qual é a lanchonete lá? As empresas, né? Se você anda de vermelho e preto, azar seu, você sabe que time ele torce, lá para o Vitória da Bahia, né? Nossa, as coisas são identificadas dessa maneira. A comunidade dos discípulos de Jesus não é reconhecida pela sua placa, pelas suas estruturas, pelos seus prédios, pela sua fama, pelo seu coral, pelo seu grupo de louvor, pelas obras que ela faz, pelos eventos que ela realiza. E não há nada de errado nessas coisas, mas Jesus disse que o povo, a comunidade dele, dos seus discípulos, são conhecidas, são compostas por pessoas que amam. É esse o nosso distintivo, é essa a nossa camisa, é essa a nossa frase. Nós amamos, somos um povo que ama. Tanto é que Paulo fala, né, que ele nos transportou para o reino do Filho do amor, do Filho amado. Essa é o nosso dístico, é isso que nos distingue um discípulo de Jesus. Não é o terno que ele usa, não é o fato de ele carregar a Bíblia debaixo do braço, mas é que ele ama uns aos outros, é isso que distingue. Não é o prédio, não são os eventos. Nós sabemos fazer bons eventos e precisam ser feitos, e é maravilhoso ver o povo de Deus se agitando, se envolvendo, servindo. Mas o que nos distingue não é a grandeza dos nossos eventos, mas é que amamos uns aos outros, é a prática do amor, e é isso que nos deve distinguir. O Novo Testamento é tão rico. Pastor Lucas está falando sobre nós às quartas-feiras, sobre Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. A esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, Romanos 5:5. O fruto do Espírito é amor, Gálatas 5:22. Quanto ao amor fraternal, não preciso escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amarem-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4:9. Agora vocês purificaram a vida de vocês pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero. Amem-se sinceramente uns aos outros de todo o coração. Veja a intensidade que Pedro está nos dando, isso está em 1 Pedro 1:22. Este é o amor, que andemos em obediência à verdade. Como vocês têm ouvido desde o princípio, é a segunda carta de João no versículo 6. 1 Pedro 4:8, preste atenção, sobretudo,
Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Não é o amor que te ofendeu, não é o irmão que te ofendeu que está com problema, é você que precisa amar, porque amar é perdoar muitíssimos pecados. João então está nos mostrando que o que distingue um filho de Deus é aquele que pratica a justiça, ele não vive pecando, ele não vive no pecado, e ele vai demonstrar como é que isso acontece no dia a dia, como é que acontece na rotina das nossas vidas, de ações que devem ser orientadas pelo amor. A essência da prática da justiça de um filho de Deus se manifesta na prática do amor uns aos outros entre os irmãos. William Barclay, um comentarista que eu estou lendo, ele cita um outro escritor e diz assim: a vida cristã é uma oportunidade para aprender a amar, mais do que todas as coisas que Deus quer nos ensinar a viver e ser, é praticar e viver o amor. Tanto é que ele fala, olha só, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o conhecimento? Não, o texto diz o amor de Deus. Nós vamos aprender a amar como o amor de Deus. E João continua. O que vocês ouviram desde o princípio? Que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não segundo Caim. Em algumas versões, acho que a NVI está assim, não sejamos como Caim. O sejamos aqui foi uma introdução. João não escreveu exatamente assim, mas ele comunica esta ideia. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e a dos seus irmãos justas. João vem dizendo que aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, está ali no versículo 2, 29. Quem vive habitualmente no pecado procede do diabo. O nascido de Deus não vive nessa condição. E ele fala dessa diferença muito clara entre aquele que pratica a justiça e aquele que não pratica a justiça, entre o filho de Deus e os filhos do diabo. E João então começa essa exortação exortando, não como, ou seja, não siga esse exemplo, seja diferente, não imite e tenha cuidado, porque você vai colher os mesmos resultados trágicos, nefastos, horríveis da conduta de Caim, que mostrava quem estava governando a sua vida. O que os textos nos diz? Ele era do diabo. É a mesma expressão que acontece outras vezes. Procedente, aquilo que alimentava, que fomentava a Caim, era Satanás. Ele assassinou o seu irmão. Veja, ele não se tornou filho do diabo, filho do maligno, procedente do maligno porque assassinou. Ele assassinou porque já era do maligno. A palavra assassinou aqui é uma palavra muito forte. Ela traz a ideia de execução, fria, cruel. Na verdade, essa palavra é usada para alguém que degola. Caim degolou o seu irmão. Talvez essa palavra não é usada para, né, é uma amenizada no texto, mas a conotação é de execução. Matar com crueldade foi algo violento e cruel. John Stott diz isso no seu comentário. Por isso Jesus disse que Satanás era assassino desde o princípio. Caim se tornou o primeiro assassino porque era do maligno. A essência, a natureza que fomentava ele era a morte, o desprezo pela vida.
Irmãos, nosso Deus é um Deus vivo. A Bíblia nos diz que Ele soprou o hálito da vida e o homem tornou-se alma vivente. A Bíblia nos diz que a palavra que Ele nos deu é uma palavra viva e eficaz. A Bíblia nos ensina que Deus sustenta a vida. Nós não conseguimos sustentar a nossa vida por um segundo sequer. Estamos vivos e respirando agora porque Ele quer. Nos é impossível aumentar a nossa vida um segundo sequer. Não podemos. A Bíblia nos ensina que a vida se manifestou entre nós, Jesus Cristo, e que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não só isso, Ele deu a sua vida por nós, para nosso resgate, e por fim, Ele nos dá uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e finalmente nos dará a vida eterna. Nosso Deus é um Deus da vida, é a grande dignidade e o bem supremo maior de todo ser humano, muito maior que a liberdade, que o alimento, que a saúde, que a economia. A vida é o bem supremo que Deus nos dá, é o fato extraordinário, a dignidade da vida humana, e ela foi desprezada por Satanás. E Satanás então está desde o seu início procurando deformá-la e destruí-la. Por isso que nós vimos ali, João deixou bem clara, o Filho se manifestou para tirar os pecados e para destruir. Também a palavra ela é usada no sentido de anular as obras destrutivas, mortíferas de Satanás. O seu efeito final do pecado, e ele deu a vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus se manifestou. A história de Caim é uma história muito triste. E essa aqui é a única referência que João faz a um personagem no Antigo Testamento. A Bíblia fala que Caim, não sigam pelo caminho de Caim. Isso está lá no livro de Judas. Por quê? Judas estava falando de falsos mestres, homens que estavam se introduzindo no meio do povo de Deus e ensinando e vivendo de maneira corrompida. Ele diz assim: difamam tudo que não entende por instinto, como animais irracionais. Nessas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Caim não era um ateu. A Bíblia mostra que Caim trouxe uma oferta, uma oferenda a Deus. E é neste contexto, e o seu irmão chamado Abel também trouxe uma oferta, uma oferenda a Deus. E é nesse contexto de culto, de adoração, que Caim torna-se um assassino. Alguém que degolou e executou o seu irmão. A Bíblia nos traz, isso está lá em Gênesis capítulo 4, você pode ler e reler novamente essa história, se quiser você pode acompanhar, Gênesis capítulo 4. Ali no versículo 3 fala que Caim trouxe a oferta do fruto da terra, e Abel trouxe uma oferta das primícias do seu rebanho, do seu animal. E Deus se agradou da oferta, se agradou de Abel e da oferta, e não se agradou de Caim e da oferta de Caim. Observe que primeiro Deus se agrada da vida e também da oferta, mas a vida vem antes. E de Caim, a vida dele era uma vida errada com a oferta errada. Por quê? Lá em Levíticos capítulo 16, está escrito assim: Levíticos 16, 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado,
que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, espargi-lo-á, complicado, né? No propiciatório também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. De sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Versículo 24, banhará, 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Caim trouxe a oferta errada pelo motivo errado. Abel trouxe uma oferta por causa do seu pecado. E como é que a gente sabe isso? Porque era uma oferta de sangue. E a Caim queria oferecer uma oferta do seu jeito. Caim é um exemplo do homem que quer cultuar e se relacionar a Deus com o seu jeito. É o sangue que faz propiciação pela vida. Abel reconheceu a sua condição e ofereceu um sacrifício de sangue pelo seu pecado. Caim queria oferecer pelo seu pecado uma oferta que Deus não aceitou. Lá em Hebreus está escrito que pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior e foi reconhecido como justo. E Deus aprovou as suas ofertas. A oferta de Caim não podia ser aceita, porque era uma oferta do jeito dele. Caim queria adorar a Deus do seu jeito, com as suas práticas e com a sua vida torta, porque ele era do maligno, ele quis cultuar a Deus, não do jeito que Deus ordenou, mas do jeito que ele achava. E a reação de Caim foi a pior possível, irou-se sobremaneira, versículo 4, Gênesis 4:5, diz que o semblante dele se irou, queimou, inflamou, a ideia ali diz, acendeu em ira, ele estava queimando, e o seu semblante descaiu, é aquilo que nós falamos, amarrou a cara, emburrou, né? Fez aquele bico, né? Aquele bicão, ele fechou a cara, mostrando o seu ódio, a sua raiva, a sua amargura, porque ele não agradou. A palavra agradou aqui significa, ficou aquém, ele falhou. E observe, irmãos, que interessante, a reação dele não foi contra Deus, porque foi Deus que rejeitou a Caim e sua oferta, e ele se levantou contra quem? Ele foi encarar Deus? Não, ele foi para cima de Caim, contra Abel, que ofereceu uma oferta de acordo, Abel que era justo, que praticou a justiça. Ele se revolta contra o irmão dele, que fez aquilo que era certo. Deus então procura Caim. Caim, por que você está assim com o burro amarrado? Com esse bicão azedo, com essa cara de quem comeu e não gostou? Qual é a razão? Por que você está assim? E Deus então orienta, olha, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito, e você vai se sentir bem, o teu rosto, você vai tirar essa cara de quem chupou limão aí. Faça o que é certo, proceda bem. O teu procedimento é mau, é errado, e a tua vida está errada, ofereça a oferta certa. E Deus vai tratar você como uma pessoa justa, porque você ofereceu uma oferta pelo pecado. E Deus alerta, e presta atenção. O pecado, e perceba que o problema aqui era o pecado, na vida de Caim e na vida de Abel também, o pecado jaz à tua porta. A palavra aqui, você já viu nos filmes, né, na selva, você já viu, né, o leão, o tigre, aquele animal que ele está ali escondido, imóvel, pronto para dar o bote e pegar a sua vítima. É exatamente essa expressão aqui, o pecado jaz pronto para te pegar. Ele jaz à porta da tua vida, é o aviso de Deus, é como esse animal feroz, inclemente,
pronto para dar o salto, bote mortal na sua vida. Mas lembra, você ainda pode controlar e dominar, você é responsável, você está louco da vida, você está ardendo, queimando em ódio e raiva contra o seu irmão, mas mesmo assim, você ainda tem controle e domínio sobre as suas ações, portanto decida fazer o que é certo. Mas o que Caim fez? Versículo 8, ele fecha os ouvidos e deixa que o ódio queime o seu coração e a sua mente, e tome conta da sua vida e trama. Abel, vamos ali no campo dar uma volta, né? Tem uma coisa para eu fazer lá, você me ajuda? Eu não sei qual foi a ideia, mas a ideia foi uma trama, e ali ele executa covarde, cruelmente o seu irmão. Versículo 9 e 10, pela segunda vez, Deus em conversar. O que você fez? O sangue do teu irmão está clamando da terra. E ele responde com toda a indiferença, como se nada soubesse, como se não tivesse responsabilidade. Ele despreza a segunda oportunidade que ele tem para confessar e se arrepender. E Deus disse: teu trabalho então se tornará infrutífero, e você será fugitivo errante. E graciosamente ainda Deus põe um sinal. A Bíblia não diz qual era esse sinal, e foi somente sobre Caim, sobre mais ninguém. Ele ficou com medo de que alguém vingasse a morte de Abel, e ele ainda é protegido. Suas obras eram más. Era a comprovação de que ele era do maligno, um filho do diabo, mostrando de onde vinha, o que alimentava aquela atitude e a vida. E João faz a pergunta retórica então. Vamos voltar para o texto lá. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Sua reação de desobediência, de indiferença, de revolta contra o seu irmão, contra quem praticava a justiça. O sacrifício que Abel ofereceu, isso está em Hebreus 11, a Bíblia fala pela fé. Foi uma resposta de obediência à promessa de Deus. Foi uma resposta da fé de Abel. De justiça, era a obediência movida pela fé. João então está exemplificando como a prática da maldade culminou num ato extremo e trágico, onde a ira descontrolada, a indiferença gerou morte e maldição. Caim, de alguma maneira, quis prestar culto sem fé e sem obediência. Ele não examinou seu coração nem a sua vida, como se fosse possível separar o culto da vida. Ele tinha a sua própria religiosidade. Bem, eu posso oferecer alguma coisa. Culto sem vida é abominação diante de Deus. Suas obras eram más, sua vida era má. Ele precisava oferecer um sacrifício pelos seus pecados. Portanto, a melhor oferta que ele pudesse oferecer diante de uma vida de maldade era impossível. Ele era um falso e arrogante adorador. Caim preferiu eliminar o seu irmão a imitá-lo. Endureceu o seu caminho na rebeldia e no ódio. A vida justa de Abel produziu uma ira inflamada e levou a assassiná-lo. Não induziu a imitá-lo, a caminhar e trilhar o mesmo caminho. Não. Ele preferiu eliminar o seu irmão. Ele não quis e rejeitou a graciosa conversa de Deus, virando as costas e continuou rumo ao abismo. Não quis se corrigir. Deus o chama à mudança. Ele não foi escorraçado por Deus. Ele teve a oportunidade de mudar de vida, de direção, mas não virou não virou as costas ao pecado, mas virou as costas a Deus. Ele se endureceu contra Deus, não se quebrantou. E o que aconteceu? Finalmente ele teve que fugir
e viver como errante. E uma frase ali na narrativa, Gênesis 4,16, e afastou-se da presença do Senhor. Essa é uma condição terrível. O Deus da vida, ele se afastou da presença do Senhor. Caim imaginou que seus problemas estivessem no proceder justo, de fé de Abel, e não no coração dele, nos seus pecados. Ele imaginou que eliminando o seu irmão, tudo se resolveria. Ele não era um irmão, era um rival para ele. Ele focou nas razões, ele não se concentrou nas razões na rejeição de Deus para com ele, para com a sua oferta, mas ele focou na aceitação de Deus, e aquilo o inflamou, o encheu de ódio. Era um obstáculo para ele. Ele não entendeu e não compreendeu o padrão de Deus. Assim ele vai e executa friamente o seu irmão. Ele imaginou que de alguma maneira seus atos passariam desapercebidos do juízo de Deus, mas como esse caminho é terrível, ele optou pela indiferença. Acaso sou eu o responsável? Eu acaso sei, ele já é maior de idade, ele sabe o que faz. Não sei do que o Senhor está falando. Indiferença, ele nega e prefere fugir a confessar e se arrepender, tornando-se então errante e fugitivo. Como se fosse possível acalmar o tormento da alma e fazê-la calar. O ódio nunca faz calar a tua alma. Quando você está amargurado, ofendido, ressentido contra alguém, aquilo nunca vai acalmar a tua alma e vai afastá-lo da presença de Deus. Versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Tudo isso estava presente na mente daqueles irmãos que estavam lendo. Eu fiz questão de relembrar, e para outros, para muitos, é algo novo a história de Caim. É importante. Você percebeu o que estava no pano de fundo daqueles irmãos quando João está falando? Vocês ouviram desde o princípio, amem-se uns aos outros, e não como Caim. Eles tinham que saber tudo o que aconteceu, a biografia, a história trágica e terrível de Caim. E ele continua dizendo, e agora está aplicando aos irmãos, não se maravilhem. Obrigado, Lucas. Lembram-se no começo do capítulo 3, quando João disse assim, vede que grande amor Deus nos tem dado de sermos chamados filhos de Deus, que é a expressão que João usa, veja que coisa fantástica, extraordinário, vai além de toda a nossa compreensão, a gente ser chamado filho de Deus. Agora João está dizendo, não se maravilhe, não se admire. Meus irmãos, ele já chamou meus filhinhos, amados, aqui ele fala, meus irmãos, né? Ele está falando olho no olho. Não se admire, a ideia aqui é o seguinte, não fique espantado, não fique impressionado, triste ou surpreso, por causa da reação do mundo para com os filhos de Deus. Não fique espantado com o ódio do mundo contra os filhos de Deus. A palavra mundo aqui é aquele sistema hostil e contrário a Deus, que despreza os mandamentos de Deus, a sua graça, o seu amor, é totalmente contrário a Deus e os seus seguidores, aquelas pessoas ímpias, incrédulas, que também desprezam os ensinos de Deus e a sua palavra. O mundo, essas pessoas que não conhecem, odeia, tem uma atitude de aversão, hostil e de perseguição. Paulo diz assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me odeia? Quando Jesus confrontou a Saulo.
É essa reação grave e terrível. Percebe o pano de fundo que ele colocou? A atitude de Caim. Ele está falando dessas coisas à luz da história de Caim. Não se impressione se o mundo, porque o mundo vos odeia, porque o mundo está no maligno, ele procede do maligno, onde todos nós estávamos antes de sermos chamados para o reino do Filho do amor. Você não espere outra reação do mundo. Caim matou Abel porque as suas obras eram justas. O mundo vos odeia porque vocês, o Filho de Deus, pratica a justiça. Você nunca vai ser admirado, você não vai ser reconhecido, não vai ter banda de música, você não vai ficar famoso, as pessoas não vão pedir autógrafo para você. Pelo contrário, o mundo vai perseguir. Quantos irmãos não progridem dentro das empresas porque são cristãos, porque se posicionam contra práticas injustas dentro das suas empresas? Quantos irmãos são despedidos por causa da sua fé? Hoje no Canadá, essa semana, um pai está sendo processado porque sua filha está num processo de transmutação. E ele não pode se referir a ela como minha filha. É proibido. Isso está acontecendo hoje, gente. Você nunca vai ser aclamado. O que você devemos esperar é ódio e perseguição. Se fosse possível, aniquilação completa, para que não reste nenhum vestígio da fé, do cristianismo. Tal é o desprezo do mundo, e dia a dia você observa como o cristianismo e as menções a cristianismo, a Jesus, estão sendo varridas, onde você não pode expressar. Um rapaz nos Estados Unidos ganhou na Suprema Corte Americana o direito e a liberdade de pregar, de evangelizar publicamente. Ele teve que ir à Suprema Corte. Mas o mundo odeia o cristão, o Filho de Deus. Não espere aplauso. Eu já ouvi tantas vezes pessoas contar, olha, antigamente, quando eu estava indo a caminho do bar, meu vizinho às vezes ia comigo e falava, ó, joia, coisa e tal. Hoje, eu estou com a Bíblia debaixo do braço, ele começa a zombar de mim, porque eu estou indo para a igreja. Se você for num bar e pedir um pedaço de pão, eles vão te machucar. Mas se você pedir um trago de pinga, eles vão dar. Porque o mundo odeia a bondade, o fazer o bem, ele odeia os filhos de Deus. E Jesus já antecipava essa reação. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiaram a mim. Portanto, aqui nós podemos olhar então também de maneira positiva, porque um cristão que é odiado, isso significa que você não pertence ao mundo, que você foi tirado do mundo, que a tua vida está sendo vivida na prática da justiça e que isso incomoda as pessoas. Tem uma história que diz assim, era sobre Sócrates e um amigo dele. Só que o Sócrates era um cara muito correto e esse amigo era libertino. Sócrates era um homem bom e por excelência, Alcibíades muito brilhante, mas errático e frequentemente libertino. Costumava de dizer de Sócrates, Sócrates, eu te odeio, porque cada vez que me encontro com você, você me mostra quem eu sou. A conduta de um filho de Deus é uma denúncia contra as pessoas que convivem com a gente e elas não gostam. Você já viu isso nas suas empresas? Tem uma rodinha ali falando um monte de sacanagem e você chega perto, o que eles falam? Ó, chegou o santo aí, ó. Vamos mudar de assunto. É bom não falar sobre essas coisas. Você já não teve essas experiências? Porque o mundo odeia o Filho de Deus que vive na prática da justiça. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria,
como se fossem dele, todavia vocês não são do mundo, mas eu vos escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. Ele nos resgatou, já citei esse versículo, Colossenses 1,13, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, o Filho do amor. É normal, não fique espantado. Pelo contrário, essa reação é porque eu sou um filho de Deus, porque eu estou praticando o que é certo, o que é justo. Louvado seja o nome de Deus. Então João está alertando para evitar tropeços, de coisas que viriam por se crer em Jesus. Vocês não deveriam esperar, se tornar uma capa de revista, onde você seria saudado e honrado pela sua nova vida. Tenho dito essas coisas para que vocês não venham a tropeçar, disse Jesus. Era um alerta. Essas reações então comprovam o que João vem demonstrando, a diferença entre os que praticam a justiça, não vivem em pecado, são nascidos de Deus, e os que procedem do diabo, praticam coisas más e vivam no pecado. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. E nos nossos dias, irmãos, vejam só a perversidade. As coisas mudaram de tal maneira, se inverteram, que, na verdade, hoje é o cristão, o filho de Deus, que tem um discurso de ódio. Já ouviu essa expressão? Que os fundamentos, as nossas crenças e convicções, são um discurso de ódio. Falar sobre o aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre ideologia de gênero. O que vocês falam é discurso de ódio. E então somos censurados, somos processados, e somos acusados de discurso, e que fomentamos um discurso de ódio e de morte. A coisa se inverteu. O que é o homem, o que é uma mulher, não é o que a Bíblia ensina, mas é o que estão dizendo, o que a sociedade diz. A expressão da sexualidade, não tem nada mais a ver, a Bíblia ficou ultrapassada. Hoje nós estamos vivendo em 2021, é algo diferente. Casamento e família, gente, nós estamos em 2021, temos que progredir. Há novas definições e práticas. Esse fundamentalismo, esse conservadorismo, esses tabus já não cabem mais numa sociedade progressista, culta, já não cabe mais numa sociedade do século 21, que prime, que defende a diversidade, a tolerância, a inclusividade. Quase tudo é permitido, menos você crer na palavra de Deus, menos você defender a sua fé e a sua prática e estilo de vida. Tudo é permitido, menos viver como um cristão. Por isso, não se espante, não se perturbe se o mundo vos odeia. Eles querem acabar, o diabo quer acabar com qualquer menção. Já não se pode mais orar. Esses dias um sargento da polícia militar foi criticado porque disse diante da sua tropa: esse é o dia que o Senhor nos fez. E ele então é criticado. Não se pode haver nenhuma menção, porque ofende aos outros. Assim o mundo caminha, terrível e incontrolavelmente, um caminho de morte. Versículo 14. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Na tradução Almeida 21 está escrito homicida. Deixa eu ver aqui na atualizada. Não, pulei, né, gente? Olha só, estou assassinando o texto. Versículo 14. Ninguém me corrigiu aqui, né? Vocês estão dormindo aí, né? Eu já indo lá para o final. Poxa vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
Aquele que não ama os irmãos permanece na morte. Observe então o que João está nos mostrando. Ele fala sobre o pecado, o que é pecado, a fonte do pecado, aquele que introduziu o pecado no mundo, aquele que pratica a justiça, aquele que não pratica a justiça, que não vive no pecado, não vive pecando, e aquele que vive pecando, filho de Deus, o filho do maligno, procedente do maligno. Ele fala então da história de Caim, relembra o mandamento que eles aprenderam, e falou primeiramente agora então da reação do mundo, por causa da conduta de alguém, de um filho de Deus que vive na prática da justiça. Agora João vai falar de algo que acontece dentro da comunidade. Primeiro há uma reação lá fora, mas existe uma implicação que acontece dentro da comunidade. Nós sabemos que temos passado da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama os irmãos permanece na morte. João anteriormente, você pode voltar ali, ele vai falar, versículo 9, João 2,9, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai e as trevas lhe cegaram os olhos. João então mostra a condição dessa pessoa e mostrando que nesse primeiro momento a impossibilidade de haver comunhão com alguém que vive nas trevas. Alguém que está nas trevas só causa tropeço, vive nas trevas, não sabe para onde vai, não tem a mínima noção do que está acontecendo, está cego, não percebe nada, não existe comunhão com alguém. Não existe comunhão, só existe confusão para alguém que está nas trevas. Agora João vai dar uma dimensão, um aspecto diferente sobre amar ou odiar. João está mostrando que houve uma transposição da morte para a vida. Aqui nós temos que tomar um cuidado. Uma leitura descuidada parece dar a entender que nós mudamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Olha, dá uma lida bem rápida assim, ó. Por isso sabemos que temos passado da morte da vida, porque amamos os irmãos. Portanto, se você amar o irmão, você passa da morte para a vida, você é salvo, não é verdade? Mas se depender disso, eu acho que a nossa salvação teríamos grande problema, né, irmão? Se dependesse a nossa salvação de amar o irmão, não sei não, né? Mas não é isso que João está querendo dizer. Por quê? Porque a maneira como João escreve na sua gramática, ele está dizendo que aquilo que aconteceu no passado, nós já sabemos que temos passado da morte para a vida, ou seja, aquilo que aconteceu no passado e cujos efeitos estão acontecendo até o dia de hoje, no presente momento, ou seja, a nova vida, aquilo que aconteceu, a nova vida que eu experimentei em Cristo. Por isso, hoje, qual é o fruto, a evidência de alguém que passou da morte para a vida, que já aconteceu na sua vida? Qual é a evidência? Ele ama o seu irmão. A razão, a evidência então de que algo aconteceu na vida dele, é que ele ama os irmãos, e não, né, porque ele ama, então ele é salvo. Não é isso que o texto quer dizer. Então João está mostrando essas duas condições de existência do ser humano, vida e morte. Vida, aquele relacionamento vivo com Deus, e morte como alguém que está separado. Por isso Paulo fala, né, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos totalmente separados de Deus, separados da vida, porque o salário do pecado é a morte. Então a Bíblia coloca essas duas simples condições de existência, ou está na vida, ou está em morte, luz ou trevas, verdade ou mentira, não há meio termo. Então a salvação não é resultado de amar os irmãos, mas é evidência de que já somos salvos. E João então quis dizer que passamos da morte para a vida. É a mesma expressão quando ele diz alguém que procede do diabo ou procede de Deus. Ou seja, nós tínhamos essa condição de existência, mas Cristo nos tirou e nos libertou por causa da sua morte ali na cruz. Temos essa nova existência de vida como filho de Deus. Ali a vida. É essa nova condição que João então denomina de vida.
E ela é expressada e comprovada no amar continuamente os irmãos. Assim como não amar, o que o texto está dizendo? Aquele que não ama permanece na morte, separado. É uma condição horrível. Não amar os irmãos é um atestado de óbito da sua real condição espiritual. Nisso sabemos. Nós sabemos que já passamos porque amamos os irmãos. E versículo 15, então, João, lembra no começo quando eu falei que tinha um assassino no nosso meio? Aí está ele. Todo aquele que odeia o seu irmão, e aqui João então é claro e objetivo, é assassino. E sobre isso nós vamos conversar semana que vem, se Deus permitir. Semana que vem não, semana que vem vamos refletir sobre a Páscoa do Senhor, né? Então daqui 2 semanas, aí vamos falar sobre essa pessoa, ela está aqui no meio, ela está no nosso meio, e eu vou dizer quem é, mas só você vai ter que esperar 2 semanas, é pior do que novela, né? Novela no dia seguinte já conta a história, né? Mas leia o texto, você vai entender, você entende do que João está falando. Vamos orar? Bondoso Deus, a tua palavra é tão objetiva, tão clara, às vezes assusta. E ela nos confronta muito seriamente. Como o Senhor confrontou Caim, quis tirar ele do caminho para o abismo que ele caminhava. O Senhor amou aquele homem, apesar do que ele fez. E o Senhor nos ama. E o Senhor provou esse amor por nós. O Senhor tem provado esse amor por nós. O Senhor é o Deus da vida. E João está falando de coisas tão sérias e graves que podem acontecer na nossa vida e no nosso meio. Ó Pai, que a Tua palavra seja viva em nossas vidas, que ela nos confronte, que Teu Espírito nos leve ao arrependimento, à confissão, à transformação de vida, que o Senhor nos ajude a viver na prática da justiça, na prática do amor, porque é isso que nos distingue de tudo e de todos, o amor que o Senhor tem derramado em nossos corações. Muito obrigado, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, oi? Ok, então segura seus filhos, as suas crianças e a sua criança interior também, né? E assista, vamos ver então agora o momento infantil aí, né? Se elas estão por aí ainda, né? O pregador não para de falar, né? Então vamos ver, um bom domingo, gente, um bom almoço, Deus abençoe, não aglomere, se puder fique em casa, use máscara, e higienize as suas mãos. Gente, isso é tudo muito barato, né? A hora que chegar a sua hora de vacinar, vacine-se. Deus é um Deus da vida, não brinque com a vida. Deus ama você e Deus tem dado isso para nós e precisamos muito. Os dias, como você tem acompanhado, são dias difíceis. Nossa esperança está no Senhor. Não olhamos as circunstâncias, mas podemos e temos a responsabilidade de nos cuidar. Deus abençoe a sua semana, o seu trabalho. Amém. Oi, crianças! Hoje o nosso vídeo será sobre oração. E aí, vocês sabem como nós devemos orar? Para nos ajudar, Jesus deixou um modelo de oração. Mas só porque é um modelo, não quer dizer que a gente deve decorar essa oração e fazer somente daquela forma. Não, esse é um modelo que nos traz princípios e ensinamentos de como orar a Deus. E esse modelo está lá no livro de Mateus,
capítulo 6, do versículo 9 até o 13. Vamos ver o que diz? Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo. Essa primeira parte nos lembra que a nossa oração deve ser feita somente a Deus e que Deus é o nosso Pai e que irá ouvir a nossa oração. Então lembre, quando vocês forem orar, vocês vão orar a Deus, o nosso Pai. Vamos deixar o início da nossa oração modelo. Seguindo, diz assim: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Ou seja, mesmo independente do que você pedir, do que você quer muito, o que importa é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita e que Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Então, mesmo que você pedir qualquer coisa, fale para Deus que seja feita a vontade dele. Vamos colocar aqui a segunda parte. Continuando a oração modelo, diz assim: dá-nos hoje o alimento que precisamos. Nessa parte, nos lembra que nós devemos pedir pelo alimento de cada dia, né? O alimento que a gente come, o que a gente bebe, que nos ajuda a nos manter vivos. Então, pedir para Deus que Deus sempre providencie, que dê o trabalho para o papai e para a mamãe, que por meio do trabalho eles possam ter o dinheiro para comprar o alimento. Mas lembre, o sustento vem de Deus. E não só pedirem, também agradecer. Nesse momento da oração, você pode orar por aquelas famílias que às vezes não têm muita comida. Pedir para que Deus providencie. Quando vocês orarem, lembre dessas famílias que estão necessitadas, que precisam de ajuda. Vamos deixar aqui a nossa terceira parte da oração. A próxima parte diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Esse momento da oração é o momento de a gente pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo que a gente fez de errado, ou às vezes mentiu, ou desobedeceu o pai e a mãe. Esse é o momento de você pedir perdão. Mas também essa parte da oração nos lembra que a gente não é apenas pedir perdão para Deus, mas também perdoar as outras pessoas. Que se Deus é capaz de nos perdoar, nós também devemos perdoar os outros. Então lembre, sempre perdoe os outros. Perdoar teu irmão, que às vezes te provocou, um amigo. E não só pedir perdão, mas também perdoar. Essa é a quarta parte da oração. Diz assim a próxima parte: e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Mas como assim livra-nos do mal? Aqui essa parte nos lembra de pedirmos proteção para Deus, que Deus cuide de nós. E nesse momento que estamos vivendo de pandemia, Covid, é o momento de pedirmos que Deus nos proteja, não permita que a gente fique doente, que o papai e mamãe também não peguem essa doença. E também, além de pedir proteção para nós, também a gente deve orar pelas pessoas que estão enfermas, que são doentes, que pegaram essa doença. Orar que Deus cuide delas, que se for da vontade de Deus, cure elas. Então, esse é o momento de pedir proteção para nós, pelos nossos familiares e amigos. Sempre lembrar, certo? Vamos por aqui. A última parte, terminando, está escrito dessa forma: pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O que isso quer dizer? Pois teu reino e o poder e a glória para sempre. Aqui, o final dessa oração é para nos lembrar que nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, porque Ele criou o mundo, nos criou, cuida de nós, então somente a Ele devemos dar glória e honra. Somente a Ele nós devemos adorá-lo, agradecer, sempre lembrar das coisas boas que Deus tem feito para nós, de quem Ele é. Então, esse momento final é para a gente lembrar das coisas que Deus tem feito e glorificá-lo. Essa é a nossa oração, o nosso modelo de oração de como devemos orar. E para você lembrar, para te ajudar, você pode fazer um cubo com todas as imagens das partes da oração. Porque daí você montando, você pode fazer com seus pais ou com seus irmãos. Vocês podem jogar o cubo
E a parte do desenho que cair do cubo, vocês vão lembrar de qual parte está falando a oração modelo e orar sobre isso. Por exemplo, caiu na parte de proteção. Então você vai orar a Deus, que Deus cuide de você, da sua família e de quem você lembrar. Aí você pode passar o dado pro papai, por exemplo. O papai joga, vai cair no desenho, vai ter que lembrar qual que é a parte da oração e orar sobre o que a oração está dizendo, tá? Esse modelo do cubo, vai estar lá no site da igreja ou no aplicativo, um link com esse material para vocês imprimirem e montar o cubo de vocês, certo? Combinado? E também, antes de você orar, para nos ajudar a saber como devemos orar, tem uma musiquinha que nos ensina isso. E essa música, quem vai cantar e nos ensinar vai ser a Prof. Adriana e a Liz. Vamos ver? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Junto agora todos eles para fazer minha oração.